Salve, salve, Panther Nation! Sejam bem-vindos a mais um podcast do meu, do nosso Carolina Panthers. E hoje, como esperado, vamos falar da classe de draft de 2026. A gente vai passar por cada escolha dos Panthers, oferecer nossa opinião a vocês e também fazer uma previsão do que os novos calouros podem vir a ser no futuro próximo, podem agregar já nessa temporada. E nessa missão estão comigo João Marcelo Talhofer. Muito boa noite, meus queridos amigos. Dando ar da graça de novo. Esse podcast maravilhoso. Sempre um prazer imenso aqui estar nessa mesa redonda lotada de craque. Esse aqui de nível de conhecimento, eu sou o quarto aqui nessa resenha. Mas para sempre um prazer. Vamos embora. A mesa redonda que o StreamYard faz ser uma mesa quadrada, né? Por conta dos bloquinhos. Mas na minha cabeça, a gente tá aqui, ó, Estamos uma tomando mesa de uma, bar. tomando uma, entendeu? Tomando vinho. Perfeitamente. Perfeitamente. E também tá comigo Daniel do Carolinismo. Fala, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, draft season sempre muito gostosinho, né, mano? E também estar presente nessa mesa quadrada cheia de craques é sempre melhor ainda do que o draft. Perfeito. E para fechar, por último, mas não menos importante, Douglas, o Doug do Little Price. E aí, galera, vamos falar um pouquinho dessas escolhas, né? Vamos falar um pouquinho do nosso draft. Acho que esse podcast vai ser bem diferente do que eu imaginava há 4 dias atrás. Vai ser interessante. Pois bem, pessoal, então... Quinte, antes Diga, de você, por favor. Você continuar, a gente dar sequência, tem que ser dito aqui o trabalho incrível desses duas pessoas que estão aqui em cima, do Thiago Quinte e de Daniel Carolinismo, nesse processo de draft, entendeu? Tanto no dia quanto no processo, Doug, obviamente, claro, sempre presente nos podcasts, mas sem esses doisinhos aqui, o Draft Panthers, Twitter e Instagram não seria 10% do que ele foi. Então, parabéns, meus queridos amigos. Vocês são feras demais. Obrigado, JM. Obrigado Fofo. pelas flores. Realmente, não estava nem esperando. Eu fiquei constrangido aqui, fiquei sem graça. Mas muito obrigado, mano. Muito obrigado de verdade. E claro, a gente faz isso porque a gente ama a Panther Nation que está aí do outro lado, nos ouvindo de podcast a podcast, nos seguindo no Instagram, no Twitter, enfim, seja como for. Mas é isso. Pessoal, vou utilizar um pleonasmo aqui, mas vamos começar do começo, né? A primeira rodada, onde selecionamos o tackle Monroe Freeling, de Georgia. O Freeling era o preferido dos nossos primeiros mocks, por incrível que pareça, porque no começo da intertemporada, os Panthers ainda não tinham assinado com o Rasheed Walker. Com a contratação do Walker, até você pode rememorar aí no nosso podcast Express, que eu e Doug conversamos um pouco mais sobre essa contratação do Walker, a gente pensou que era uma necessidade que já houvesse sido sanada, né? Que a gente só voltaria a considerar a posição de tackle no ano que vem, quando o Walker e o Wiki vão para free agency, né? Se tudo correr conforme a gente imagina. E o Taylor Moton estará no último ano do contrato dele. A gente lembrando que no ano passado era o último ano, só que aí, como estendemos por mais 2 anos, tem esse e o próximo. Mas como você que está nos ouvindo já sabe, fomos surpreendidos e contrariados também, eu diria. Dan Morgan, Dave Canales e Brent Tillis decidiram investir capital de draft na premium position do defensive tackle, deixaram de lado nomes como Makai Lemon, Dylan Tyneman, né, que a gente estava de olho aí em quase toda a off-season. Fizemos dois podcasts falando sobre draft, primeiro dos prospectos de defesa, primeiro dos dos prospectos de ataque, depois dos prospectos de defesa. O nosso sonho no ataque era o Makai Lemon, o nosso sonho na defesa era o Dylan Tyneman. Então, pra gente, eu acho que fica, por mais que a gente consiga entender a lógica da escolha do Monroe Freeling, fica um sabor um pouco amargo. Sabe quando o seu time
tá ganhando de 1-0 e sofre aquele empate no final do jogo, na reta final do jogo, o resultado não é tão ruim quanto você espera. Mas ainda assim é um resultado que você fala, pô, acho que poderia ser mais. E acho que a nossa perspectiva aqui dos 4 que estão comentando esse podcast para você é que era competir de imediato. Era adicionar mais uma peça que pudesse servir de, quem sabe, um jogador de talento de Pro Bowl nos Panthers. Quem sabe futuramente, claro, além do ano de calouro, ser um All-Pro. E a gente pensava que Makai Lemon e Dylan Tyman tinham essas possibilidades, essas capacidades. De qualquer forma, vamos agora dar o lado bom do Monroe Freeling, né? É um left tackle que provavelmente vai ser o left tackle da franquia, vai ser trabalhado para isso, não vai começar jogando, pelo menos esse é o nosso palpite, creio que os companheiros aqui da nossa mesa quadrada concordem. É um cara que tem muito a aprender, tecnicamente ele não é refinado, ele ainda precisa entender um pouco mais do jogo, ter mais uma experiência mesmo com seja o treinador de linha ofensiva ou até com os companheiros. Isso ele vai ter nos Panthers, isso é um lado positivo. Ele vai ter Taylor Moton ao seu dispor, vai ter Robert Hunt, vai ter Damian Lewis, 3 dos melhores OLs da liga. Querendo ou não, vai ter Rashid Walker, que atuou em alto nível em determinado momento na carreira dele pelos Packers. E, além disso, ele já tem algo que ele foi abençoado, né? Tem um tamanho de protótipo da posição, 6'7", 140 quilos, né? Com braços longos, mobilidade, atleticismo. Testou aí, teve um dos melhores índices de atleticismo entre os OLs da história do Combine, acho que só fica atrás do Trent Williams, né? Para quem não sabe, tem o RAS, né? Que é o Relative Athletic Score. Então, ele tem as ferramentas para ser um left tackle espetacular na NFL. Se ele vai virar, isso depende da coaching staff dos Panthers, e é nisso que Dan Morgan apostou. Dani, vou começar por você. Queria que você pudesse traduzir um pouco do sentimento que você teve na noite de quinta-feira. Se hoje, passados 3 dias, você já mudou um pouco do seu sentimento, já está um pouco mais... Já está, na fase final do luto, né? Já está na aceitação. Me conta um pouco como foi na quinta-feira e como você está hoje, meu irmão. Primeiramente, informação, Gonçalo Plata acaba de fazer um golaço pro Flamengo. Tá? Que golaço, bicho. É isso. Cara, na quinta-feira, quando saiu a pique, eu estava em cal com os meus amigos, a gente estava assistindo o draft juntos, como é tradição todo ano, e aí eu tinha que saber a pique antes para eu poder fazer a artezinha, né, para postar no Twitter e tudo mais, então eu tava dando F5 na timeline o tempo todo. E aí, nesses F5, um amigo meu falou, Monroe Freeling, é o Monroe Freeling, chupa. Eu falei, não é possível. Eu atualizei a timeline de novo e lá estava. Monroe Freeling era de fato a escolha do Panthers. Foram minutos aí de silêncio, dor, tristeza, porque eu realmente não queria. Não do jeito que a board estava, não com Dylan Tineman e Makai Lemon disponíveis. E aí foi só uma questão mesmo de começar a aceitar que a escolha era essa, que a decisão do front office foi essa, de trazer de fato um cara que vai ser desenvolvido, né, que é um jogador que é um projeto, como a gente vem batendo nessa tecla, mas que tem um potencial muito grande. Como você falou, é um cara muito atlético, é um protótipo da posição, e eu creio que ele pode sim se tornar o futuro left tackle, o franchise left tackle do Carolina Panthers. Tudo que ele precisa para se tornar esse tipo de jogador, eu acho que ele tem. Joe Gilbert, nosso técnico de linha ofensiva, é muito bom, né? Fez um trabalho muito bom, na minha opinião, vem fazendo nos últimos anos. Ano passado a gente sofreu muito com as lesões e a unidade ainda conseguiu manter um certo padrão de nível, apesar de não ter atuado, na minha opinião, no mesmo nível de 2024, mas assim, dadas as circunstâncias, eu acho que foi um produto aceitável, né? O que a gente acabou vendo no ano passado. Enfim, o Joe Gilbert, eu acho que ele tem todo
toda a capacidade de desenvolver o Freeling, até pelo fato de que ele não deve jogar muito esse ano, né? Talvez deva ficar atrás do Rashid Walker no depth chart, só entrar em talvez uma jogada ou outra, ou se o Walker ou Taylor Moton até machucarem ele, talvez entre, mas a princípio é um cara que vai aprender mais esse ano do que qualquer coisa. E aí eu fui tendo que aceitar isso, né, ao longo dos dias. Já na sexta-feira eu acordei ainda com muita dor, né, ainda tendo que digerir essa informação, mas isso que eu tô pensando desde sexta-feira reflete minha opinião até agora. Eu ainda não teria feito essa pick, tá? Não teria sido minha escolha. Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente hoje, tá? Domingo, quando estamos gravando esse draft, eu teria mudado a pick, mas eu consigo entender, né? Eu consigo entender. Apesar de discordar, eu acho que pelo menos tem sentido. Agora, não foi uma pick sexy, né? Como muita gente tem falado. Linha ofensiva geralmente nunca é uma pick sexy, ainda mais para a posição que a gente está agora, por exemplo. O Panthers acaba de vencer a divisão. A gente está pensando em ganhar essa divisão de novo, dado o nível dos nossos concorrentes. E aí, no ano que é para você competir, dar aquele salto na frente, só a escolha de primeiro round é um jogador de linha ofensiva que talvez nem vá jogar esse ano. É frustrante, né? É frustrante. A gente acaba sentindo essa sensação de que, poxa, é um cara que não vai fazer muito impacto num ano que a gente poderia fazer barulho. Mas é acreditar que a longo prazo, a médio e longo prazo, na verdade, ele vai se tornar um jogador de impacto, né? Porque a gente sabe como proteger o Bryce Young é importante, ainda mais com a possível renovação dele vindo aí. E aí a gente não vai poder ficar pagando muito o jogador. A gente tem que começar a acertar no draft, porque o cap hit do Bryce Young vai ser alto. E aí a gente precisa deixar o elenco mais barato. Eu acho que o Monroe Freeling foi já uma tentativa do Panthers de fazer isso, né? A gente não sabe como vai ser a classe de OTs ano que vem. Não conseguimos ter uma previsão muito boa. Então, acho que eles quiseram pular à frente do mercado, não do mercado, mas da situação em geral, né? Tentaram se antecipar à situação de, por exemplo, chegar no ano que vem, Rashid Walker tem um baita ano, vai sair para renovar com outro time, Taylor Moton, sei lá, decide aposentar do nada, e aí? O Panthers está numa furada, precisa resolver essa questão, e aí a gente entra em modo de desespero, né? Porque aí, sei lá, como que você acha um tackle muito bom na free agency? Vai ter que ir com tampão? Vai ter que se virar no draft? Enfim, acho que o Panthers tentou se antecipar a uma situação que poderia ser muito ruim para a gente em 2027. Obviamente não tem como a gente saber, né? Não tem como a gente prever nada, e só temos que lidar com o fato de que hoje Monroe Freeling é a escolha de primeiro round do Carolina Panthers, e agora só nos resta apoiar o cara para que ele se torne aí o protetor do lado cego do Bryce Young na linha ofensiva. Perfeito, cara. Acho que você tocou em bons pontos, Dani, porque caso a gente não tivesse draftado o Monroe Freeling, chegasse no ano que vem, além de ser um draft do ponto de vista de skill players mais talentoso do que a gente viu nesse, né? Talvez tenha passado isso na cabeça dos scouts, do Dan Morgan, do Dave Canales. A gente poderia chegar para o draft do ano que vem precisando necessariamente draftar um left tackle, né? E aí seria talvez um desperdício, e isso sem contar que, claro, novamente, se a gente não tivesse pegado um left tackle, ia chegar na intertemporada que vem e a gente ia ter Robert Hunt, Damian Lewis, Taylor Moton, mais ter que pagar um left tackle e o Bryce Young. Seriam 4 jogadores, né? Isso que a gente ainda não chegou a mencionar o Luke Fortner, porque acho que draftamos o nosso center do futuro. Fica aí literalmente pro futuro desse podcast, que a gente vai comentar sobre o Sam Haggerty. Doug, você segue a linha do Dani? Também não teria feito a pick? Teria escolhido outro jogador, ou você já está um pouco mais conformado? Bom, então, eu estava no aniversário da minha mãe, que estava rolando aqui em casa, e aí eu estava vendo o draft com o noivo da minha prima, que ele também curte muito, ele é Bengals e tal, e aí ele não tinha pique, né? Então ele tava assim, e aí, quem que você não quer que seja selecionado? Aí eu fui falando alguns caras assim, que eu queria que fossem selecionados, citei Makai Lemon, citei Dylan Tineman, falei, eu acho que a gente não passa se chegar esses dois pra gente, só que é muito difícil chegar. E tava comentando com ele algumas coisas. E aí quando aconteceu a pique, ele até tinha ido embora, e aí eu falei, pô, velho, eu senti a mesma coisa de Goiás e Cruzeiro. A gente tomou um gol no último lance, um empate. Então a metáfora que você usou foi muito boa, Quint. Assim, eu senti exatamente isso, velho. Tá, o Cruzeiro ainda tem um próximo jogo,
que vai ser em casa contra o Goiás. A gente tem ali, né, a gente é o time mais forte, tem todas as chances de se classificar, só que é complicado. Tava ganhando o jogo, tomou o gol no último minuto. E ali, para mim, foi a mesma coisa. A gente esperava uma pique muito melhor. A gente sabe da nossa, talvez, necessidade de OT nos próximos anos, né? E aí tem tudo o que o Dani já comentou, de ter que pagar alguns caras, não sabemos o que o Wiki vai fazer, se ele vai voltar ou não, e nem se compensa pagar o Wiki, talvez nem compense pagar ele, e talvez a gente teria duas posições ali para endereçar, né? Right tackle, porque o Moulton pode aposentar, e left tackle, porque provavelmente talvez o Rashid Walker mesmo jogando bem, ele não volta, porque a gente teria que pagar uma grana muito boa. Então eu faria qualquer uma das outras duas picks, tanto o Makai Lemon quanto o Dylan Tinniman, eu acho que subiria a gente de nível ali já em 2026, que é isso que a gente espera, né? A gente tem esse foco. Mas eu achei engraçado no dia seguinte, assim, que eu comecei a não aceitar, mas já entender um pouco mais, porque, assim, eu não confio muito no que os norte-americanos fazem, as análises sobre o próprio esporte que eles inventaram, porque eles são muito ruins, né, sobre isso. E assim, mas todos estavam falando que a nossa pick foi boa. Todos. Tipo assim, não tinha um cara que eu vi falando, os Panthers erraram aqui. Não, todos falaram que foi boa. Então, tipo assim, pode ser que a gente esteja só com um pensamento assim de tipo, tá, a gente teria picks melhores ali? Teria. Só que faz sentido ali, o fit faz sentido, o jogador é bom, ele tem potencial, mas relativamente broxante ali a gente não pegar um skill player que a gente teria no Makai Lemon e no Dylan Tinniman, né? Pra gente não ver Nick Scott mais em campo, pra gente não ver Xavier Legette mais em campo, mas ainda assim a gente acabou endereçando as duas posições em picks posteriores que a gente vai comentar sobre também. Não é a mesma coisa, mas... O valor foi bom dessas duas escolhas que você mencionou. Sim, exatamente. O valor foi muito bom. Cara, Eu eu já- vi um... Por favor, Jota. Fala, não, fala você primeiro. Não, eu já ia prosseguir para você, então, por favor. Não, primeiro eu ia alertar o nosso querido amigo Doug para ter cuidado com o maior do universo, entendeu? Porque ele não vou jogar contra o Goiás em casa, tem que tomar cuidado. Temos a possibilidade de ganhar por sermos um time com mais investimento. É isso, Tá só bom. isso. Quando o Tadeu Calçou as gosta. sandálias, tá? Calçou as sandálias da humildade. Ela chega, às vezes ela chega, às vezes ela chega. Mas o que eu ia agregar aqui nessa resenha em relação à nossa pick de escolha de primeira rodada, uma vez que esse processo de draft, esse que vos fala, não acompanhou tão de perto, mas em relação a Carolina Panthers a gente conhece um pouquinho. E o que esse time me ensinou, né, principalmente o processo de draft, espere qualquer coisa. Então a gente está aqui, a gente sabe o que a gente precisa, teoricamente, né? A gente, como torcedor, obviamente, a gente não sabe muito o bastidor, mas mesmo assim, às vezes não está muito conectado com o que realmente o time como executivos pensam, né? Então a gente, obviamente, a gente entende que o nosso time ele está se formando para a gente, né, ter sucesso agora, não agora, talvez não 26, mas próximo, né? E aí a gente sabe onde o calo aperta e, obviamente, teriam outras posições, outros jogadores que teriam um impacto mais imediato na partir da semana 1. Né? Mas, no geral, assim, eu acho que meu pensamento está muito alinhado com o de vocês. Acaba que essa posição ela vira meio que uma incerteza, né? Porque a gente tem uma linha ofensiva boa, e boa hoje, porque tivemos uma grande aquisição na Free Agency, como vocês já comentaram, né, com o Wallace. Mas acaba que, beleza, a gente tem uma boa ofensiva hoje. Ano que vem a gente pode não ter ninguém. Esse ano, se alguém se machucar, talvez a gente não vai ter uma linha ofensiva boa. Então, acaba que, beleza, a gente, como executivo, pensando como executivo, a gente tem posições que a gente precisa prestar atenção de fato, que são nossas grandes necessidades. Mas a gente também precisa olhar essa situação aqui. E quando cai ali no teu colo, né, um jogador que às vezes já é um favorito, assim, no bastidor do treinador, do general manager e tal, o gatilho é apertado. E, enfim, agora é entender
como os Panthers vão evoluir esse jogador, porque, como vocês muito bem falaram, estou perfeitamente alinhado com vocês. Não faz sentido a gente esperar que ele jogue na semana 1 e, enfim, a gente não precisa dessa necessidade, mas a gente começa a entender, beleza, se a gente está draftando esse cara aqui para jogar de tackle, talvez a lesão do Ike seja bem séria mesmo e a gente não deve contar com ele. A gente precisa ter alguém aqui que bata de frente na competição e se um universo hipotético onde ele volte bem, jogue bem, o que assim já era, se você parar para analisar, já era um ponto que a gente levantava essa questão no passado. O Ike era uma montanha-russa, então o Ike, uma montanha-russa machucada, que a gente numa lesão séria, que a gente não sabe o que vai acontecer, enfim. No final das contas, o draft ele é incrível por isso, né? Assim, o cara pode ser um jogador muito bom, mas a gente tá ali, quinta-feira, todo mundo puto pra cacete, porque porra, o Makai Lemon, caralho, como é que você não escolhe o Makai Lemon? Mas que no final das contas pode fazer sentido, assim, no geral. Ô JTM, só para complementar rapidão, o que eu pensei também foi que, provavelmente a gente acha, pelo menos eu acho que o Dan Morgan e todo mundo que fez as análises foi tipo assim, tá, a gente não vai achar, se a gente tiver alguma lesão na OL ali, a gente não vai achar um jogador para suprir a nossa necessidade ali na segunda rodada, terceira, e provavelmente a diferença na cabeça deles, do Makai Lemon que estava na board para depois que a gente pegou o Chris Brazzell, não era tão grande assim, e talvez a gente não tinha essa necessidade tão grande. E realmente a gente pode até ver, né, quando o Bryce Young ele tem proteção, ele é o Tom Brady. Quando ele não tem, ele é o Michael Penix. Então, acho que esse pensamento passou. Mini Tom Brady. É um pequeno Tom Brady, principalmente em situações no último quarto que a gente precisa que ele performe. Culhudo, culhudo. Culhudo, o famoso culhudo. Cara, é legal a perspectiva de cada um de vocês. Posteriormente ao draft, eu fui ver alguns mocks de criadores de conteúdo da NFL, não só aqui do Brasil, mas de fora também, porque eu acho que tem pessoas que mudam a opinião delas depois do draft, depois que as escolhas estão consumadas, entendeu? E aí, um cara que eu respeito muito é o Brett Coleman, não sei se vocês já ouviram falar. E eu vi um mock dele que ele escolhia o Monroe Freeling para os Rams na 13. E era uma situação que ele explicava que era muito semelhante, porque, se eu não me engano, os Rams também têm problemas de tackles, no sentido de o contrato tá prestes a expirar ou o nível não é tão bom o suficiente para os Rams, né? Para onde os Rams querem chegar. E aí ele menciona tudo que a gente já falou aqui, do potencial atlético do Freeling, e que para ele o Freeling era um tackle um pouco mais pronto do que realmente acham que ele está pronto. Que em caso de uma lesão, digamos assim, Rashid Walker acaba lesionando e o Monroe Freeling entra, digamos, numa semana 7, uma semana 8, segundo o Brett Coleman, o Monroe Freeling não perderia mais a posição. Tamanho seria o impacto dele num jogo terrestre, Diga, Dani. Bom para nós, se essa for a realidade. Não, exatamente. Tanto é que depois ele dá um. Fui ver o grade dele, ele fala super bem da escolha dos Panthers. Claro, não é tipo assim, não é uma opinião que vai ditar o futuro do Monroe Freeling, mas é esse conjunto mesmo que o Doug falou. Tem várias pessoas analisando positivamente a escolha. E eu acho que é porque realmente, de todos os contextos que o Monroe Freeling tinha para entrar na NFL, ele entrou num perfeito. Todo esse ambiente que os Panthers têm de poder desenvolver, poder dar tempo para ele, é o melhor possível. Eu acho que ele tem noção disso. Nosso scout também, o Corey Fuller, que é ele deu uma entrevista pós-draft.
Ele falou que uma das coisas que chamou a atenção no Monroe Freeling foi que ele não se deixa bater por dificuldades do treino, enfim, todo esse processo que é um pouco mais sinuoso para ele se desenvolver. Diga, Douglas, você abriu o microfone? A mãe dele faz yoga também, né? Bom, essa é a estrutura de yoga, né? Esse é um ponto positivo. Excelente. Para quem não entendeu a piada, porque naquele cardzinho de pontos positivos do Monroe Freeling, tava atlético, não sei o quê. Aí o finalzinho, a mãe é instrutora de yoga. O que isso significa na prática, não sabemos, né? Passando agora para a segunda escolha, pessoal. A segunda escolha, que foi a única escolha, segundo um perfil no Twitter, que agora me fugiu o nome, mas é de... 49ers. Alguma coisa de data 49ers, é um perfil de estatística. Diz que o Lee Hunter, nosso novo defensive tackle, nosso novo nose tackle, é o único jogador que pegamos acima do consenso da Big Board, e são 6 posições, isso porque a gente ainda deu um trade-up, né? Existe a suposição de que os Falcons queriam o Lee Hunter também, os Falcons que têm uma dificuldade histórica em parar a corrida, gostariam do Lee Hunter, e aí os Panthers subiram. Quint, e só adicionando essa estatística, a gente foi o time que menos deu reach, a gente tem o maior valor do draft em questão de todas as posições. Exatamente, o que reforça a teoria de que a gente está reclamando de barriga cheia aqui, né? Mas, enfim, o contexto importa também, gente. Porque se a gente tivesse pego o Makai Lemon ou o Dylan Tillman, eles também estariam abaixo do consenso, né? No caso, pegaríamos mais tarde do que o consenso indica. Dito isso, Lee Hunter é um monstro do interior da linha, vai ancorar a defesa contra a corrida, tem o apelido de The Fridge, ou seja, a geladeira, né? Enfim, o cara é realmente uma espécime de atleta. Não vai ser tão atlético, mas ele é grande. Ocupa bem gap, vai ser aí o nosso nose tackle, vai ser o cara que vai substituir o Ashawn Robinson. É uma força bruta impressionante. Eu consegui ver um pouquinho de tape depois dele ter sido selecionado pelos Panthers. Ele é capaz de absorver o double teams, né? Não vai precisar porque temos o Derrick Brown, mas enfim, é um cara que contra a corrida vai ajudar muito os Panthers, e de fato é o que a gente precisa, porque contra o passe, teoricamente, entra o Tershawn Wharton, né? Que também, né, não é nada demais, mas enfim, ele não vai precisar estar em campo. Acho que o contra dele é justamente isso, a consistência no pass rush. Tem alguma preocupação também com o condicionamento físico, ele é um pouco mais avantajado, digamos assim. Mas, de forma geral, é uma pick que é ok, né? Eu, particularmente, gostaria de um linebacker nessa condição. A gente saiu sem um segundo off-ball linebacker para compor ali junto com o Devin Lloyd. Vamos continuar com o Trevin Wallace. Trevin Wallace, que foi uma das primeiras picks do Dan Morgan, então pode ter alguma relação. De qualquer forma, Douglas, vou começar por você agora. O que você espera do Lee Hunter? Você acha que, de todos os jogadores, talvez ele seja o mais pronto para ser titular agora? Eu acho que pelas nossas unidades ali, né, de todos os jogadores que a gente selecionou, eu espero que o Chris Brazzell também seja titular à frente do Xavier Legette, né? Eu não quero ver o Legette em campo, espero que a gente até possa trocá-lo. Mas assim, eu acho que ele é o que mais tem chances, porque realmente a gente tem o Tershawn Wharton e o Bobby Brown que não acho que valeram tanto o nosso investimento, assim, eles não contribuíram o que a gente esperava deles para ajudar o Derrick Brown, inclusive. Então acho que o Lee Hunter pode chegar ali e sanar esse problema que a gente tem na DL mesmo, que realmente a gente não imagina como um problema tão grande, mas eu acho que isso pode ajudar os nossos pass rushers. Agora a gente trouxe o Jalen Phillips, o Nick Scotton indo para o segundo ano, talvez até o Princely tentando ali algum protagonismo, e eu espero que ele dê esse salto aí para o segundo ano dele, porque realmente no primeiro ano deu muito certo. E eu acho que ele vai chegar para disputar ali no início e ser titular e ajudar o Derrick Brown ali na DL, principalmente parando corrida, né? Ele tem
essa boa característica que é parando a corrida mesmo. E eu acho que o único problema dele é que a gente selecionou o Will Lee, né? E ele é o Lee Hunter, então acho que é um pouco complicado aí no final. Vai dar alguma treta ali entre eles ali, pode ser, mas enfim, a piada ficou pronta, então eu tive que fazer. Perfeito. Pode rolar. Quem sabe, né? Essa treta realmente pode acontecer. Pode acontecer essa treta. Dani, falando um pouco mais da nossa geladeira aí, da nossa geladeira nova, será que é Brastemp ou de outra marca? O que você acha que o Lee Hunter pode contribuir? Se você acha que faltou um cara como ele no ano passado, por exemplo? Cara, eu acho que tá pra Brastemp, tá? Porque a defesa, a pick do Lee Hunter, na verdade, eu tô mais defensor do que eu achei que eu estaria, sabe? Porque eu vejo o perfil dele e, cara, eu acho que vai agregar muito pro Panthers desde a primeira semana, tá? A gente foi pro draft sabendo que a gente ia precisar de alguma reposição pro Sean Robinson, tá? A gente ia precisar trazer alguém, porque não tem profundidade nesse grupo, né? Então, a gente sabia que ia vir alguma coisa. No segundo round, a gente achou que pudesse vir um linebacker. Eu acho que a gente iria de Jacob Rodrigues, por exemplo, se ele tivesse na board. Mas aconteceu o que aconteceu. A gente subiu para 49 e a gente pegou o Lee Hunter. E acho que a gente podia até ter previsto isso, porque sabendo que a gente ia precisar de um defensive tackle, na coletiva pré-draft, o Morgan falou que era uma classe que era boa de topo. Se a gente tivesse feito essa conexão, talvez a gente tivesse percebido que a gente devia focar no Lee Hunter no segundo round, por exemplo. E, inclusive, Dani, desculpa te interromper, tiveram alguns mocks que colocaram o Lee Hunter pra gente na 19, tá? Aí era loucura. Tiveram alguns mocks que a gente foi pescando, realmente algo que um pouco fora do comum, mas o nome dele já estava um pouco associado a essa necessidade dos Panthers de defensive tackle. Sim. O Lee Hunter, eu acho que ele seria um cara de primeiro round ou começo do segundo, se ele não tivesse testado tão mal no combine, né? O que fez ele cair foi o atleticismo dele, ele de fato tem números atléticos, né? Como o Russ, por exemplo, abaixo da média, então isso acabou fazendo com que ele caísse. Mas eu acho que às vezes a tape fala bastante, e na minha visão a tape do Lee Hunter mostra que eu acho que ele vai causar impacto nessa DL já desde a semana 1, tá? Eu acho que ele entra com um perfil muito bom, ele entra com características que vão coincidir com o que o Sean Robinson conseguia fazer, e eu acho que ele tem potencial até para ser melhor no pass rush. Eu vejo que o pass rush dele tem uma capacidade, um teto de evolução muito interessante. Eu acho que se a gente conseguir polir ele, apesar de que vocês sabem minha opinião sobre o coordenador defensivo e evolução de jogadores jovens na mão dele. Enfim, se a gente conseguir fazer esse salto aí de produção do Lee Hunter, eu acho que a gente vai ter um jogador muito bom em mãos, e acho que por tudo isso eu tenho ficado mais defensor dessa pick do que eu achei que eu estaria, né? Quando a gente fez a escolha, eu fiquei meio, né, poxa, tinha, né, o Anthony Hill, tinha AJ Halsey, mas a gente acabou pegando o Lee Hunter. Elias Towers, mas a gente pegou o Lee Hunter, eu falei, poxa, não sei, hein? Só que aí depois eu fui aceitando, e acho que hoje eu já posso dizer que eu gostei da pick, né? Eu achei uma escolha boa. E, enfim, agora é só torcer para que ele consiga mostrar pra gente que ele é de fato uma geladeira e que vai conseguir fazer um baita de um paredão ali com o Derrick Brown e impedir que ataques terrestres medianos consigam destruir a gente, como tem sido um tema muito recorrente nos últimos 2 anos, né? Talvez a gente melhorou no último ano, Dani, melhorou. A gente teve um bom stint ali contra Dolphins e Cowboys, né? É uma sequência, né? Porque depois, meu amigo, vixe. Enfim, mas não vamos falar disso. O tema tá legal, não vamos lembrar disso. Perfeito. Energia lá em cima, galera. JM, aproveitando que você já tá de microfone aberto aí, simbora. O que você achou de Lee Hunter? Como você disse, não teve muito tempo de acompanhar o processo pré-draft, né? Mas aí, quais são as suas considerações, sabendo o que já é Lee Hunter para o Carolina Panthers? Primeiro, Quint, você como bom flamenguista que você vamos torcer para essa geladeira não ser o Gustavo Geladeira. O Gustavo Geladeira, perfeito. Ex-Boa Vista e ex-Flamengo. Ou seja, a geladeira, uma geladeira de verdade, não geladeira velha. Entendeu? Mas dito isso, galera, bom, interior de linha defensiva, jogador bom é problema do treinador de colocar para jogar, né? Então, Daniel, não ri, tá? Não ri, por favor.
Mas, assim, número de snaps aqui do nosso queridíssimo Lee Hunter em 2025, no jogo, ele conseguiu a maior parte dos snaps na A ou B gap, na interior de linha defensiva, run stuffer. Ele jogou 185 snaps no A gap e 317 no B gap, né? Então o A gap é entre center e guard, e o B ali entre guard e tackle, né? O que isso significa? Primeiro, ele a nível de college ele consegue jogar, né, nos dois, em duas posições diferentes, onde você vai precisar de leverage diferente enfim, são situações diferentes. E a nível NFL, o que isso significa é que os Panthers podem desenhar esquemas de linha defensiva com Bob Brown, com Lee Hunter e Derrick Brown, independentemente de qualquer coisa. Então, o Derrick Brown ele é monstruoso, ele vai conseguir jogar em qualquer um dos gaps. O Bob Brown é mais um nose tackle por natureza, então ele vai jogar ali de frente para o center, né, ou entre os ombros do center e guard, e a gente pode usar o Lee Hunter junto com o Bob Brown. Esse provavelmente não vai ser um problema para isso, e a gente espera que isso funcione, que a gente consiga desenhar esquemas em que a gente tenha uma linha defensiva ali, né, com a mão no chão, potente, né? Porque, beleza, se a gente jogar com os dois, enfim, um quarterback pode mudar a jogada na linha, e acreditando que, enfim, vai ter menos pressão, mas ao mesmo tempo, Jalen Phillips ele não precisa jogar com a mão na linha, não, com a mão no chão, ele pode jogar como um outside linebacker estilo Aldon Smith, um jogador desse tipo. Então, problema para o treinador. O que isso, acredito, acho que foi o Dani que falou, que é em relação não ri, cara. O problema acaba que o problema do treinador vira um problema nosso, né? Um problema coletivo, generalizado. Mas a nossa linha defensiva no passado, né, alguns altos e baixos, jogadores que deveriam ter jogado bola não jogaram. E a rotação aumenta, a competitividade aumenta. Então, assim, como eu deixando muito bem claro nesse podcast, para ninguém vir nos comentários me criticar. Entendeu? O processo do draft não foi tão bem acompanhado. Mas de Carolina Panthers, futebol americano no geral, a gente arranha. Entendeu? Mas é isso. E aí, o nosso Jacob Rodrigues foi o jogador que furou a bolha para mim, então eu sabia quem era, sabia que era uma máquina, tá? E eu acho que seria talvez uma posição, um jogador que o Carolina Panthers considerasse, caso estivesse disponível, mas o nosso queridíssimo Miami Dolphins tomou a decisão de selecionar o Bigodudo. Fun fact, engraçado aqui, um comentário engraçado. Eu já acho que já comentei no podcast que eu trabalho com o nosso Miami Dolphins, e eu reporto diretamente para uma pessoa que gere a conta internacional do Miami Dolphins de Los Dolphins, né? Espanha, México, etc. E aí eu falei que eu tinha que ter um carrossel só do Jacob Rodrigues com um bigodão. E aí ficou, tipo assim, uns 15 minutos sem me responder, sem silêncio. E aí ele, desculpa, o que é bigodão? Aí eu, porra, perdão. Desculpa. O cara nunca viu o Leandro Damião jogar, pô. Nunca viu o Léo Ortiz, Prime Léo Ortiz. Exatamente. Segue o jogo. O Jacob Rodrigues, que realmente, acho que a semana final ali de mock drafts, de Intel mesmo, que os grandes analistas da NFL passaram pra gente, e foi um mau sinal no sentido de ele não vai sobrar para na 51 nunca. Tipo, se a gente quiser ele, a gente precisa dar um trade-up. Isso se ele não saísse na primeira rodada, que tinha ainda esse burburinho, né? Talvez sair para os Bills na primeira rodada, na 26. Acabou que não saiu na 43 para os Dolphins. 8 spots nosso aí, 6 se a gente desse trade-up, mas realmente era algo um pouco... virou inviável, né? Ainda no dia 2, selecionamos Chris Brazzell, de Tennessee. Solta a vinheta. Brasil!
Realmente, essa daí, pô, a gente espera que a gente toque bastante o Gil Vigor aí ao longo da temporada. O Brazel é um cara que teve uma produção bacana nesse último ano com o Tennessee, sem o Nico Iamaleava, né, que era para ser o quarterback número 1 aí, acabou sendo o Aguilar. Enfim, teve uma produção bacana, por quê? Porque ele se destaca pela velocidade final, correu um 4.37 no 40-yard dash, enfim, consegue atacar verticalmente as defesas aí no college football. Ter essa arma é muito importante. E além disso também, né, um cara que tem excelente controle de corpo em bolas contestadas, uma boa envergadura, enfim, tem um skill set no geral, mesmo de forma geral, que os Panthers não têm. Que a gente achou em determinado momento que a gente tinha conseguido com o Xavier Legette, não foi o caso. Ele ainda não é essa arma tão vertical, né? Consegue ser vertical no 1 contra 1, mas de esticar o campo mesmo, ele ainda não tem essa velocidade, ele não mostrou essa velocidade pra gente. Enfim, é um cara, um alvo grande que vai servir pro Bryce Young, que tem se acostumado e gostado, tomou gosto por lançar bolas mais em profundidade. Então, acho que... e claro, é um cara que, em relação ao consenso, era para ter saído na segunda rodada, a gente conseguiu pegar do meio para o final da terceira. Né? Isso, questão de valor, sensacional o valor do Chris Brazel. Dani, você... o que você acha do Chris Brazel? A gente já tinha comentado que o wide receiver era uma necessidade, justamente para tirar o Xavier Legette do circuito. Você acha que o Chris Brazel ele tem um talento e o potencial para cumprir essa missão? Cara, o Chris Brazel, ele tem um perfil que me lembra um pouquinho o Jalen Hyatt, quem estava ligado no draft de 2024, se não estou falando besteira, também de Tennessee. E Dani, já acrescentou, ele lembra também o Dante Thornton, tá? Do draft passado. São caras muito verticais, só que assim, eu vou pontuar que eu vi muita tape do Dante Thornton no ano passado. Para mim, o Brazel é mais wide receiver do que o Dante Thornton, tá? Bom. Sei, o Lip vai à loucura se me ouvir falando isso. Mas, tipo, pra mim, o Chris Brazel, verticalmente, ele consegue atacar o leverage melhor do wide receiver do que eu vi do Thornton no ano passado. Eu achava o Jalen Hyatt absurdo nisso aí, na época. Eu achava ele, tipo assim, seria interessante. O Jalen Hyatt, se não me engano, ele foi o melhor wide receiver do college, né? Foi eleito o melhor wide receiver do college. Ganhou o Biletnikoff lá, alguma coisa assim. Se não ganhou, ele competiu firme ali pelo prêmio de wide receiver. Desculpa, Dani. Nada, que isso. Mas o Brazel ele tem um perfil de verticalidade, como você bem disse, e eu acho que mostra um pouquinho de como o Panthers vê nosso grupo de wide receivers, né? A gente falava muito no Makai Lemon na primeira rodada, porque a gente queria um cara que pudesse fazer o slot, né? Mas aparentemente, qual que é a visão do Panthers? O Jalen Coker vai fazer o slot, mas a gente ainda precisa de um cara para esticar o campo. E aí, o que a gente faz? A gente pega o Chris Brazel, que é o esticador de campo dessa classe, sem dúvida nenhuma, né? A gente escolhe um cara que, eu não vou falar unidimensional, mas é bem conhecido, vai ser muito mais bem conhecido pela característica de conseguir proporcionar essa verticalidade, essa ameaça no fundo do campo, do que qualquer outra coisa. Mas eu acho que é um cara que ele vai conseguir agregar nisso, né? Eu não sei se ele vai precisar fazer muita outra coisa. Além disso, a gente vai ter o T-Mac e o Coker atuando nas linhas mais baixas e intermediárias do campo. E se o Brazel só servir para esticar o campo, deixar o Bryce Young soltar a bola 1, 2 vezes por jogo, por mim tá ótimo, sabe? Eu acho que ele já cumpre uma função muito interessante que o Panthers não teve até agora com o Bryce Young no time, né? E eu culpo muito não só o personnel, mas também o coaching. O David Canales, ele precisa deixar o Bryce Young soltar mais o braço, por favor, né? Agora vai ser o Brad Idzik, que vai rodar o nosso ataque, vai chamar as jogadas. Então eu espero muito que ele proporcione pra gente um ataque mais verticalizado. Vamos usar as armas que a gente tem, pelo amor de Deus, velho. Vamos se ajudar, né? Chegamos na fase Let Bryce Cook do Carolina Panthers, tá? Precisa. Sobretudo ganhar em ano de contrato, né?
se o cara quer ganhar uma extensão aí, ganhar 50 milhões de dólares, que ele provavelmente vai ganhar, pra falar a verdade, vamos fazer pagar, né? Pelo menos soltar esse braço aí, vamos transformar 200 jardas em uma coisa mais corriqueira, né, Bryce Young? Não acha que eu esqueci de você suando sangue pra passar de 200 jardas, né? Até a metade da temporada, tá? Calma que no wildcard ele Calma. conseguiu, Dani. Calma. Com Calma. Jalen Por isso que Coker eu confio 100%. Por isso que eu confio nele, cara. Vai dar bom, Perfeito, velho. gostei. Doug, sobre o Chris Brazel, um dos contras dele, eu diria, que é justamente o que o Dani falou, que ele é unidimensional, a árvore de rotas dele é pobre, considerando o que está ao redor dele, Tetairoa Macmillan, que mostrou que a árvore de rotas dele está top. Jalen Coker, que também mostrou evolução nesse sentido. Você acha que mesmo que isso pode... Você acha que ele pode se desenvolver essa questão, tendo esses companheiros, ou você acha que só o que ele tá fazendo hoje já tá bom? Pô, então, eu acho que só se ele não se desenvolver tá bom, porque, né, vamos falar assim, uma pick de terceira rodada que a gente tá pegando especificamente ali por ele poder esticar o campo. Então, se ele for essa nossa arma de esticar o campo, já é interessante. E ele liderou a esse ano passado em jardas por recepção. Então, assim, eu acho que realmente faz sentido a pique. A gente pode olhar ali, talvez a gente poderia querer outra pique ali, mas eu acho que ele foi a primeira pique que a gente olhou assim, naquele momento e falou, tá, diferente das outras duas que tinham vários jogadores que a gente preferiria, ok, esse wide receiver aqui é interessante. Eu acho que ele pode ser um alvo muito interessante na red zone também, e ele pode se desenvolver, sim, eu acho, em outras rotas, e ajudar, tipo assim, tanto o Jalen Coker quanto o Tetairoa Macmillan. E eu, assim, só por não ter o Ligette em campo, eu acho que já vai nos ajudar bastante, e eu acho que ele pode, sim, nos ajudar muito no ano que vem, e nos próximos anos, porque ele vai ter um contrato barato, a gente já vai ter que renovar tanto o T-Mac quanto o Jalen Coker, né? Então, assim, eu acho que vai ser extensões. O T-Mac é mais tempo, né? Mas o Jalen Coker eu acho que é no outro ano, né? Junto com o Bryce. O Jalen Coker já é basicamente agora mesmo. Ele tem ele é restricted free agent, né? Por isso que a gente conseguiu manter. Isso, com barato. Tá mutado, JTM. Tá mutado, JTM. Pague o homem. Tem que pagar. Só que esse é o negócio, né? Acho que é o que o Panthers tem feito, entendeu, Price? O que o Panthers tem feito é isso, né? A gente até comentou muito no grupo sobre, estamos draftando posições premium para baratear o nosso elenco enquanto a gente pode, enquanto o Bryce não tem renovação, enquanto a gente não renova os nossos wide receivers, e aí a gente não vai ter que gastar com a L, com, às vezes, cornerback, que é as próximas picks aí, e enfim, outros jogadores. Então, eu gostei dessa pick do Brasil. Perfeito. JM, falando justamente nisso, do Brasil em profundidade, você acha que você concorda com o Dani que de fato ele é um incentivo ao Bryce Young a lançar mais bolas em profundidade? Porque, segundo o PFF, né, o Bryce Young é o melhor passador em profundidade da NFL. Quer dizer, fala dele aí. Vamos brigar Tem com a que imagem? respeitar. A gente briga com a imagem? Não, né? Acho que não. Mas galera, assim, é um incentivo, assim, é um posição de wide receiver, no final das contas, é um quebra-cabeça, assim. Então, você tem que ter jogadores que se conectam, tenham qualidades, né, diferentes. E o Dani falou do Coker no slot, mas a gente pode lembrar aqui que os melhores jogos do Bryce Young teve o T-Mac saindo bastante do slot também. E não necessariamente precisa, por ser o wide receiver 1, ele precisa ser esse wide que vai jogar só outside e que, enfim, o wide X ali, etc. E assim, tirem o Xavier Legette urgente. Eu vou negar até a morte. Não, mentira. Eu vou manter o statement de que o Devin Funchess era uma merda e o Xavier Legette também é uma merda, tá? Mas ele é uma merda menos pior do que o Devin Funchess, que era uma merda completa, tá? Eu vou seguir, vou continuar. O Devin Funchess pelo menos produziu, né, JTM? Você tem um excelente ponto, né? Mas o Devin Funchess tinha o Cam Newton. Meu amigo, mas aí... E o Xavier Legette tem o Bryce Young, o novo Ken Newton pequeno. Não. O Newton pequenininho, versão Funko. Calma. Pequeno, mas versão mini. Não, justo. E assim, eu acho que essa escolha, ela precisa ser concretizada com o Brasil entrando em campo. E
além disso, eu acho que conversa muito com o nosso treinador de wide receiver, que você consegue ver a evolução, né, do Coker. O Ligeti é a exceção da regra, né? Mas a gente consegue ver o Coker, a evolução do Coker, enfim, como undrafted free agents até agora. O nosso treinador de wide receivers, o treinador que trabalhou com o A.J. Brown em Tennessee, com a Mari Cooper acho que era Oakland ainda. E, enfim, passa por ele, claro, como qualquer, enfim, jogador que você seleciona no draft, você tem que ter uma coaching staff, né, decente, mas é um começo ali de tipo, Liguete, você, irmão, você não agrega a curto passe, a médio passe, a longo passe. A gente não precisa muito de você, meu amigo, assim, pode treinar lá de moletom, de casaco, de calça, o cara, irmão. Comer guaxinim aí. Cadê o relógio? Ele é tic-tac. Já tá chegando a hora mesmo, mano. Já tá chegando a hora do nosso Leguete se despedindo aí, porque se continuar numa mesma batida. Isso que o ano de calor dele nem foi tão ruim assim, né? Pois é, mas. É porque o último ano realmente. Ele gosta do Dalton, mano, lançando a bola. Porque dos jogos que ele teve que ele prestou, Dalton que tava under center. Enfim. Rapaziada, vamos acelerar um pouco o ritmo do dia 3. O dia 3 que, discutivelmente, nosso melhor dia no draft, né? Nosso melhor dia, assim como a pick do Brasil, tivemos muitos valores aí também. Começar pelo Will Lee. Will Lee, que é... Diga. Peço perdão aqui. Não, por favor. Porque a gente não mencionou o fato do Brasil ser um torcedor do Carolina Panthers, tá? Perfeito. É verdade. Excelente lembrança. Tá em Comente casa. mais. Pode ir, vai lá. Não, Tem alguma... Era só essa vírgula que o perfil dos Panthers reviveu um post de não sei quando do homem com o casaquinho do Panthers, que, diga-se de passagem, é uma bela aquisição de uma bela peça de vestuário, tá? Compraria, entendeu? Então o homem tá em casa, torce, entende o que é, e vamos ver. Era só isso, só que a gente... Sobre entender o que é, o Brasil pelo menos vai chegar tão na lua quanto o Monroe Freeling, né? Porque o Monroe Freeling chegou na luaça, meu Deus do céu, não sabia nem o que era Keep Pounding. O amigo, e eu, no geral, né? Vocês viram a coach dele do hobby? Que ele meteu, perguntaram qual era o hobby dele. Aí ele falou que gostava de acertar umas bolas na água e na árvore jogando golfe. Irmão, ou seja, ele não joga golfe, ele não sabe jogar golfe, mas ele gosta. Eu adoro jogar basquete, não acerto nada, mas eu adoro. Mas é isso. Agora sim, partindo pro... O Brasil, se eu não me engano, ele, durante a ligação, ele chegou a comentar que os Panthers eram um time favorito dele pro The Morgan. E ele chorou bastante, né? Ficou bastante emocionado. Dani tá fazendo um sinal de maluco aqui pro ele é Brasil. Doidinho. Dá pra ver que ele é doidinho. Mas isso é positivo pro wide receiver. Então, é isso que precisa, mano. É isso, mas não é. O T-Mac também é meio doidinho, rapaziada. Exato. Mas não Qual que era o mais normal, né? O T-Mac é aquele doido meio... Exato. Mas assim, é o doidinho, mas não é um maluco como o Guaxinim. Entendeu? Tem níveis, tem níveis, perfeito. Tem níveis. Ele tá ali. Chris Brazel, que será acompanhado aí, terá um embate contra o Will Lee, né? Nossa pick de 4ª rodada. O Will Lee, que é um cara que... conhecido pelo apelido de The Blanket, né? O cobertor. A gente tem a geladeira e o cobertor. Já estamos fazendo quase um chá aqui de... Como é que é? Chá de panela. Que o pessoal vai chegando dando os presentes. Então, tirando o poliglota, hein? Tem um poliglota no time também. Exatamente. A gente tem vários apelidos, né? Mas aí, Quint, o amigo que chega no chá de panela com uma geladeira e o outro com cobertor fica feio. Não, fica feio. Tem que conversar. Mas assim, o Lee Hunter tá na 2ª rodada, tem um pouco mais de dinheiro, o outro tá, entendeu? A gente tem que ir balanceando. O Will Lee é um cara que é muito físico, agressivo na linha de scrimmage, algo que, infelizmente, a gente ainda não pôde ver dos nossos corners, justamente por conta
defesa em zona de Egireveiro, né? Que numa 3ª para 4 deixa os corners um pouco mais recuados do que o normal, do que a gente gostaria. E aí, como eu já estou levantando a bola aqui, eu vou dar um prospecto para cada, tá? Dani vai falar agora do nosso Will Lee, para aproveitar aí o gancho que eu dei para ele conseguir criticar o Evero, que tem que ter, né? No bingo card do podcast Panthers Brasil. Aí, Sam Hecht passa pro Doug, Isaac Whitley passa pro JB. Dani, por favor, como você acha que o Will Lee pode contribuir para a nossa defesa, mesmo sabendo que ele é físico e o Evero não usará essa qualidade? Cara, excelente pergunta, né? Eu acho que o Will Lee, ele é tipo uma representação meio engraçada da filosofia de BPA do Dan Morgan, porque assim, ele é um outside corner, né? Ele não alinha no slot, que é o que a gente precisava. Então, teoricamente, ele faz a mesma função que o J.C. Horn e o Mike Jackson. Então, eu não sei exatamente onde é que ele vai encaixar. A gente vai empurrar o Horn para tentar jogar mais no slot, deixar o Lee e o Jackson outside? Não sei. Eu realmente não sei. Ou a gente está tentando preparando o se terreno. Preparando para a saída do Mike Eu Jackson. ia falar isso. Nessa bola já. Então, pode ser isso. Talvez a gente pegou o cara um ano mais cedo do que o necessário, porque a gente acha que ele é bom pra caramba. Se for o caso, ótimo para nós. Mas, eu queria que a gente pudesse usar as habilidades dele de press coverage, né? Que eu acho que é um estilo de marcação muito importante de você se ter com qualidade na NFL e utilizá-lo também, né? Eu acho muito importante você tentar novos esquemas, novas estratégias, né? Coisas que funcionam com times bons, né? Em ocasiões boas. Não que eu esteja tentando jogar algum tipo de shade em cima do coordenador defensivo, de jeito nenhum, eu nunca faria isso. Você ama ele, né? Você ama ele. Eu adoro ele é meu favorito. Mas eu não sei pra você o que o Will Lee vai fazer na semana 1, tá? Talvez ele apareça no Special Teams, talvez. Entregar Gatorade, talvez. Talvez, pode ser também, entregar Gatorade, perguntar pro Bryce se ele tá bem, sei lá, motivar os caras na sideline, eu não sei. Mas, assim, ele tem um skill set valioso, né? Um cara bom de press coverage. Ele é também meio zuretinha das ideias, um cara briguento, físico, porradeiro, coisa que é muito importante. Cornerback não pode ser frufru, não. A gente viu alguns casos aí de frufruzeis no nosso grupo de cornerbacks no ano passado, não vou citar nomes, mas a gente não quer ver isso de novo, né? Então, eu acho que o Will Lee, ele pelo menos traz esse intangível aí pro lado do Carolina Panthers. Perfeito, concordo, assina embaixo. Acho que outro jogador que pegamos abaixo do consenso, então valor importantíssimo também. Acho que o grande detalhe do Will Lee é exatamente isso, porque as qualidades que a gente vê nele no college são coisas que a gente não consegue imaginar muito na defesa do Egireveiro, entendeu? Mas é um cara que eu acho que em determinada proporção tem um perfil parecido com o do J.C. Horn, tá? Parecido com o do J.C. Horn em questão de ser, tipo, muito físico, às vezes pecar pelo excesso e sofrer uma falta. Vamos ver como é que o pessoal vai resolver esse tipo de problema. Doug, já passando para você para falar de Sam Hecht. Sam Hecht, que discutivelmente nossa melhor escolha de draft, né? Um cara que vai disputar a posição aí com o Luke Fortner logo no training camp. Acredito que tá em aberto a posição de center, tá, pra gente? Tá em aberto. Os prós é que Sam Hecht é um cara muito, muito atlético também para posição e tem uma história bacana também, né? Um cara que entrou como walk-on na universidade, ou seja, ele não recebeu uma bolsa de estudos para estar ali. Um cara que, pagando, entrou no time via tryout, enfim, e conseguiu não só ser titular, mas conseguiu honrarias aí de Big 12, né? De Big 12, estar no Big 12, All Big 12 como center, né? Enfim, um cara que é um pouco menorzinho ali para a posição de center, é um perfil diferente, por exemplo, do Cade Mays, mas eu acho que para o que a gente vinha cobrando de menos corrida para o meio, mais tosses, pode ser que funcione o Sam Hecht. E aí, o que você acha? Você prefere já o Sam Hecht, Luke Fortner? Para quem você acha que vai dar esse começo, assim, essa vantagem inicial? Bom, então, eu acho que
como você falou, né, o Senrect, eu acho que foi a nossa melhor pick, a gente até no grupo, assim, falando, pô, o De Morgan podia fazer uma pick que unanimamente a gente concordasse que foi uma boa pick ali. E aí ele selecionou o Senrect ali naquela pick que, acho que foi a 144, né, que a gente deu uns trade down, trade up lá, e assim, pra mim ele estaria, igual o Lipe falou, ele tava na live do NFL Brasil, ele falou, pô, estaria ok com o Senrect na 83. Ele na 144, assim, pode ser para mim é o melhor pick do nosso draft, talvez a maior steal que a gente teve, e eu acho até naquela estatística de reach, de velho, ele foi o melhor, acho que o dele é mais 60, o valor dele, então a gente pegou ele, assim, numa posição que não era para ele estar ali, e ele era o melhor sem ter vindo nesse draft. Eu acho que ele pode sim ser titular, eu acho que ele, espero que ele até seja, porque já chega ali um center que pode ser titular por vários anos com o Bryce. Óbvio, a gente tem o Luke Forte nele que pode disputar e tudo mais, veio por um preço baratíssimo, então se não jogar tá tudo bem também, pelo menos vai ter um déficit ali interessante. Então eu acho que foi uma pick muito surpreendente, eu até achei, porque eu não imaginava depois das 4 primeiras que a gente faria alguma coisa que eu gostasse muito no momento da pick, mas ali realmente o Senrect foi uma das melhores escolhas que a gente teve nos últimos drafts, inclusive. Então, gostei bastante da pick. Show de bola. Obrigado por ter me corrigido também, que eu acho que, se eu não me engano, eu falei que o Brasil tinha sido o maior valor, mas é isso mesmo. Eu acho que é o Sam Hecht o maior valor. É um cara que... vou até falar que das nossas 5 primeiras picks, as 5 estão no top 100 do On The Clock. Se você quiser saber mais detalhes, aí você vai ter que comprar o guia, que eu não vou, né? Eu não vou ser X9 aqui. Faz o Pix. Tem que fazer o Pix pro Felipe Vieira e pro David Chiodini lá no The Clock, rapaziada. Tem que dar uma moral pro pessoal lá que faz um trabalho espetacular. E não só no On The Clock, mas no próprio The Beast do Dane Brugler do The Athletic também. Essas 5 primeiras picks nossas foram picks de top 100 aí. Então, algo positivo em questão de valor, que basicamente reafirma o que a gente já falou aqui no podcast. João Marcelo, feche com chave de ouro, porque pique de 7ª rodada, linebacker, pode deixar que eu vou falar do Guaranaquat para nós também, que é o nosso queridíssimo linebacker aí. Como é que é o nome dele? O primeiro nome? Nossa, nem... Jackson. Quat. Mas eu vou deixar você falar do nosso Zakee Whitley aí, o nosso safety, que irá competir pela titularidade contra o nosso comunicador, o nosso poliglota Nick Scott. É um cara que tem um alcance, consegue correr de sideline, tem um alcance lateral impressionante, é disciplinado, não cometeu nenhuma falta nessa última temporada do college, e só de cabeça o Nick Scott já deu uma porrada no Davante Adams, não que o Davante Adams não merecesse, né, mas aquela porrada pode ter nos custado o jogo. Então, Marcelo, o que você acha de Zakee Whitley? O que você acha que ele pode contribuir? E se você acha que ele pode, quem sabe, virar o titular dos Panthers no final do primeiro ano dele aí como calouro. No final? Gostei do duplo sentido, se você acha que for no início, pode ser. Gostei do duplo sentido de fechar com chave de ouro com o Zakee. Gostei desse... O Kit pensando agora no que ele falou. Que nem tinha associado, mas vamos embora. Mas vamos embora, assim, eu acho que o Zakee... o primeiro, nosso corpo de safety, né, o que a gente tem hoje. A gente teve uma escolha no draft passado, que foi o Leighton Ransom. Reforçamos na Free Agency com o Trevor Morgan no ano passado também. E o nosso querido Nick Scott também vê com bastante campo, mais do que ele deveria ver. Aí, nesses 3 mencionados, os com mais campos acabaram, pelo menos no final da temporada, né? A gente teve muito Trevor Morgan, que jogou, enfim, foi a principal contratação na temporada passada e, obviamente, o que teria, de fato, mais tempo de campo. O Leighton Ransom conquistou seu espaço, né? Terminou a temporada com bastante snap. E aí, desses dois, a gente está falando de 2 safeties que não tem tanto range, né? Não tem tanta cobertura fundo do campo. Então, são 2 jogadores que vão contribuir muito, principalmente midfield e box, né? Os 2 atacam muito bem backfield e trabalham essas rotas, marcando essas rotas mais curtas. E aí,
obviamente, faltava, né, de fato, um safety que desse essa tranquilizada em relação à cobertura, até porque Nick Scott não é esse cara, enfim, nunca foi, não vai ser. E talvez aqui seja essa tentativa de reposição, essa tentativa de contribuição na defesa, onde a gente tenha de fato um jogador, um safety que vai contribuir nessa zona final, nesse terço final de campo, essa cobertura em rotas mais longas, né? Então, de novo, assim, são posições que conversam. Então, o jogador bom, filho, treinador, você precisa arrumar um jeito de todo mundo jogar. E a gente vai tocar vai acabar tocando nessa tecla de vez em quando. Então, beleza, a gente tem 2 jogadores, tem 2 safeties bons que vão defender ali o meio do campo. Talvez, enfim, nosso ponto negativo, né, principal da defesa é o corpo de linebacker. Não sei, situações, esquemas que a gente não jogue com 2 linebackers de origem. Leigh Ransom, Trevor Morgan um pouco mais, né, no meio, não sei, enfim, estou chutando. Eu sou burro. O treinador é ele, não sou eu. Mas essa escolha, assim, ela conversa com essa questão, né, de você repor ali, ter um jogador que vai proteger esse fundo do campo e, no final das contas, ele vai ter espaço para jogar. Porque uma vez que ele seja pior do que o Nick Scott, ele vai ter muito tempo de liga. Então, ele tá no lugar certo, talvez, num time que as maiores qualidades dele o time precisa disso. Então, é ter tempo, treinar, mostrar o que ele é e tentar encaixar como uma luva aí nessa defesa do nosso queridíssimo Girevero, né, meu amigo Daniel? Perfeito. Daniel é o maior defensor aí do Girevero. O Girevero vai conquistar o Dani de novo nessa temporada. Quinte, eu nunca vi o Daniel falando mal do coordenador defensivo do Carolina Panthers. É regular, mano. Regular, realmente. E um ponto sobre o Zach Whitley, eu falei da última temporada dele que ele nunca cometeu faltas. Tô errado, tá? Em mais de 2.100 snaps na carreira universitária, ou seja, mais do que só a temporada, ele nunca cometeu uma falta. E aí sim, na última temporada ele permitiu apenas 36 jardas aéreas. Ou seja, é um cara que sabe patrulhar o fundo do campo. E é algo que a gente precisa. Para agora, de fato, fechar, aí estamos falando de uma aposta um pouco mais atlética do final do draft, né? Nossa pick 227. E Jackson Quat, Guaraná Quat, isso aí vai ficar na minha mente. Linebacker de Miami, Ohio. É um cara que tem um atleticismo fora da curva para o linebacker, tem a versatilidade de já contribuir no Special Teams, né? Imediatamente. A gente sabe que o Special Teams dos Panthers cresceu no final da temporada passada. E aí a gente adicionar um cara assim numa 7ª rodada, eu acho que é algo que faz sentido, até porque na 7ª rodada já não tem muito grandes valores ali, né? E é isso. Eu acho que o Quat é um cara que não sei se ele vai vir para competir, por exemplo, com Trevin Wallace, com Claudio Encherelos, mas pode ser que seja uma boa surpresa justamente por conta desse atleticismo dele. Pode ser essa parte mental do jogo possa ser desenvolvida pela nossa coaching staff. Ele jogou num nível um pouco mais aquém do que a gente espera na universidade, e é justamente por isso que ele está saindo na 7ª rodada. E, Quinte, só para trazer um otimismo, eu acho que a nossa última ou penúltima pick de 7ª rodada foi um bom jogador, que foi o Mike Jackson, que a gente draftou. Virou o Michael Jackson, né? Virou o Michael Jackson. Trocamos, então pode ser que a gente acerte aí. Perfeito. Bem lembrado. Vai que a gente possa extrair o mesmo valor.
Quando a gente pegou um linebacker na 7ª rodada, igual o Doug disse aí, acabou virando o Mike Jack. Por que não essa história se repetir? Seria excelente. Pessoal, só agora, de fato, para fechar rapidamente, a nota de 0 a 10 para o draft de Dan Morgan. Eu vou começar dando uma nota 6,5, ok? Vou ser um pouco mais comedido na minha nota. Acho que 6,5 representa bem, apesar do bom valor, do excelente valor. Vou aqui, não vou dizer que eu vou cuspir no prato, mas vou reclamar de barriga cheia. Acho que poderia. Foi um draft ok, draft bom, de ok para bom, mas que poderia ter sido melhor com os jogadores que a gente tinha disponível na primeira e na segunda rodada. Dani? Cara, não vou passar de 6,5 também. Acho que eu vou falar 6,5, igual você. Foi um draft que, como eu disse, acabei postando. Desculpa. Como eu acabei postando no meu Twitter, foi um draft muito discrepante da maneira como o front office via as nossas necessidades e como a gente via, né? Hoje a gente sabe que a gente acabou não sanando todas as needs do time, mas a gente draftou bons jogadores. Eu não consigo falar hoje se isso deu certo ou não, né? Isso daí é algo que a gente só vai descobrir daqui 1, 2, 3 anos no mínimo, né? Então, a princípio, eu vou dar uma nota média, vou dizer aí um 6, 6,5, mas pode se tornar facilmente uma das melhores classes aí do Carolina Panthers, tá? Doug, acompanha o relator, qual a sua nota? Acompanho, eu acho que eu também estaria nesse range, eu até falei no grupo também, 6, 6,5, um draft que, para nossas expectativas e needs, não foi tão interessante, né? Como torcedor, a gente tem essa visão de que a gente precisaria ali, mas vou deixar que o Dan Morgan tenha sanado o que ele acha que deveria ter sanado, então 6, 6,5, mas como o Dani falou, pode ser que chegue a um 9, caso a gente use esses caras e eles realmente tragam um upside muito interessante pra gente. Então é isso. JM? Vamos pro lúdico, galera. 10, filho. Não quero nem saber, filho. Porra, isso é cara na morga, rapaz. Respeita, porra! Vambora. Pra quem já viu vários drafts sem valor caralho, antes, né, cara. JM? Diz aí, JM, o que você já viu? Eu já vi Vernon Butler na primeira rodada, galera. Eu já vi. Entendeu? Eu já vi muita coisa ruim já nesse time, já, gente. Não dá, não. Acho que Vernon Butler assim, eu acho que demais. Foi bizarro, assim. Uma sensação de impotência. Assim, que merda, o que eu tô fazendo na minha vida? Não dá. Entendeu? Mas o do Kelvin Benjamin, eu lembro que foi o maior sucesso. Na hora do draft, todo mundo muito feliz. Tipo, na hora do Combine, caraca, Combine, Kelvin Benjamin não foi muito bom, ele vai cair pra gente. Isso porra, vambora. E aí. Deu no que deu, né? Um ano ele pagou. Deu no que deu. Mas o do Vernon Butler foi 16, se eu não me engano. A gente tinha um late round, eu acho. Foi pós-ida pro Super Bowl, se eu não me engano. Posso ter enganado. Mas pode ser isso mesmo, eu também não tenho de cabeça, mas faz sentido. Foi. E porque, enfim, a gente já tinha com o short, tinha o Star do Lele, a gente tinha um interior de linha forte, e aí Vernon Butler, enfim, que só a única coisa que ele prestou foi ele fazendo assim pra torcida. Quem lembra? Entretenimento, né? Não dá pra dizer que não. Enfim. Rapaziada, muito. Diga. Já vi Christian McCaffrey, foi muito. O draft do Brian Burns também foi muito, muito interessante, porque na época tinha um burburinho dos Raiders escolherem o Brian Burns, mas eles foram do outro de Clemson, como é que é o nome dele? Ferrell, né? Cleveland Ferrell. E aí o Brian Burns caiu e foi muito legal, sensação muito boa. Do McCaffrey também foi lindo. Enfim, teve pontos positivos. Anos e anos, né? Anos e anos. Esse ano é isso aí, porra, vambora. O ano é agora, é esse. É agora, repetir os playoffs, agora ter a nossa primeira campanha positiva em muitos anos, porque apesar dos playoffs não tivemos isso no passado, né? Mas é isso, rapaziada, mais uma vez, muito obrigado por nos ouvirem, nos assistirem até aqui, continue dando um feedback pra gente, a gente realmente se esforça muito para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, na medida do possível, porque temos que ir dimensionando com as nossas vidas pessoais, nossas vidas profissionais, e é isso. Um grande beijo a todos. Dessa vez, como o podcast ficou muito longo, vou cortar a parte dos beijos e vou dar um beijo aqui
no coração, em nome de todos, keep pounding sempre, e fique ligado que cada vez mais perto da temporada, nossa produção de conteúdo aumentará novamente. Forte, fiel e sincero abraço.